temática, porque hoje mesmo chega das mãos do presidente Arthur Lira a reforma tributária à tarde aqui no Senado Federal. Então, a partir da semana que vem, virá a ser o nosso assunto prioritário. Começaremos, então, com uma sessão temática no plenário e não nas comissões, onde serão convidados todos os governadores para que eles apresentem os pontos de discórdia da reforma tributária, porque são pontos que nós precisamos respeitar. Isso foi um pedido feito a mim pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Eu atendi e sei que outros senadores, outros governadores também querem participar dessa sessão temática. E, por fim, a outra novidade é em relação ao que já chegou na Câmara, o projeto das casas de apostas esportivas. Se estabeleceu que começa a discussão na Câmara para a aprovação da medida provisória do governo e aqui no Senado haverá, portanto, uma comissão mista, já definido o meu nome como presidente dessa comissão mista, por ter sido o primeiro senador a entrar com um projeto de lei para a regularização e a tributação dessas casas e a discussão sobre manipulação de resultados e tudo mais. E também ficou definido que o relator aqui no Senado também serei eu, já a partir da semana que vem, iniciando essa discussão sobre a casa de aposta. Eu não entendi. A gente tem a comissão mista da medida provisória, o senhor vai ser o relator dessa MP. E aí tem outra comissão mista que o senhor vai ser o presidente. Não, quando chegar ao Senado, a Câmara vai primeiro, né? Quando chegar ao Senado, o relator da medida provisória serei eu. Mas, paralelamente, haverá uma comissão mista, que também fui escolhido para ser o presidente dessa comissão mista, para que a gente apresse a aprovação dessa óbvia medida provisória que já está se alongando, né? Já passamos aí de 7 meses, que é a questão deste escândalo de sonegação 100% dessas casas de apostas esportivas. A MP é bem parecida com o projeto que o senhor apresentou, né? Ela é um pouco inferior. Na verdade, nós vamos mudar. Não entendi, desculpa. O texto agradou, mas falta discutir melhor, falta pontuar melhor a questão das casas de apostas e não ficar apenas preocupado em regularizá-las e tarifá-las. Há coisas mais graves envolvidas. A manipulação de resultados de futebol tem tudo a ver com as casas de apostas. Elas que bancam pessoas, apostadores, perfeito? A pagarem jogadores de futebol a cometerem pênalti, a levarem cartão vermelho de propósito. Então, a medida provisória, ela falha nesse sentido, portanto, nós precisamos melhorá-la aqui. E, por fim, permitam-me, também foi muito importante, o senador Rogério Marinho também não estava presente, só por isso que eu pedi a vocês a compreensão de ouvir essas questões, levantadas agora no finalzinho da reunião, a questão das drogas. Foi unanimemente decidido nessa reunião dos líderes que tem que sair aqui do Congresso Nacional uma posição clara para a sociedade brasileira de que nós não vamos aceitar de forma alguma esse absurdo, esse tapa na cara da sociedade brasileira, que é a partir de agora liberar o Brasil inteiro para usar drogas e, na verdade, além de usar, as pessoas vão comprar drogas de Fernandinho Beiramar diretamente. Aí eu acho que é melhor canonizar o Fernandinho Beiramar, porque não tem cabimento dessa forma o Supremo Tribunal querer sozinho tomar essa decisão. Essa decisão tem que partir daqui, tem que virar a lei daqui, perfeito? E haver esse consenso. O senador Fabiano Contarato está chateado, porque para ele hoje, ele até perguntou na hora da reunião, aqui, quem hoje votaria dessa forma? Então, se chegou a esse denominador comum de que nós precisamos imediatamente, antes que o Supremo decida, fazer com que o Congresso Nacional seja ele o primeiro responsável a apresentar em forma de lei que de forma alguma o Brasil vai virar uma Holanda em relação às drogas. Mas a ideia desse projeto seria não diferenciar o usuário do traficante, porque essa é a questão que o Supremo está decidindo, né? Essa é uma questão do Supremo que você pode discutir. A preocupação nossa é uma só,
é a forma como vai ser a liberação. São 60 gramas, né, que se fala, né? Então, como é que vai ser essa liberação? Vai comprar onde? Porque tem países onde você só pode comprar em lojas, você tem que se documentar, apresentar CPF, apresentar identidade, você tem a obrigação de só usar na sua intimidade, você não pode usá-las, as drogas, publicamente. E do jeito que o Supremo está colocando hoje, no Brasil você vai poder fumar maconha aqui dentro do palácio, aqui dentro do plenário. Se eu quiser, lá na sessão agora, eu vou fumar maconha agora. Então é desse jeito que não pode ser. E principalmente você comprar maconha de traficante. Traficante passou a ser, se prevalecer o que pensa o Supremo Tribunal Federal, passou a ser o rei da cocada branca, inclusive, né? Senador, já tem data para essa sessão temática da reforma? Da reforma já na terça-feira define, né? A outra novidade é que quinta-feira haverá aqui, com todos os senadores presentes, às 10 horas da manhã, uma audiência pública, uma reunião com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, que começou ontem a ser minimamente brasileiro, porque para mim até então ele não devia nem morar no Brasil, com a taxa Selic de 13,75%. Houve uma redução, ainda ridícula, mas pelo menos houve, até com o voto dele. E haverá, então, portanto, uma conversa com o presidente do Banco Central, respeitosa, na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. E antes da quinta, a gente definirá o início, o dia dessa sessão temática, convocando todos os governadores do Brasil em relação aos pontos de discórdia sobre a reforma tributária aprovada lá na Câmara, onde, sejamos justos, lá na Câmara a maioria nem leu o texto da reforma tributária. Lá se votou a toque de caixa, a goela abaixo. Aqui no Senado não será votado dessa forma, infelizmente, e isto aconteceu lá e aqui não vai acontecer, foi o que garantiu o presidente Rodrigo Pacheco, com a concordância de todos os demais líderes. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Senador, só para